Olá, vamos dar continuidade ao estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje já é o 7º vídeo dessa série muito especial, dessa série importantíssima que é o Evangelho de João, né? Conhecendo mais profundamente a palavra de Deus, conhecendo mais profundamente o Senhor Jesus, com o objetivo de crescer espiritualmente, com o objetivo de se acercar mais a Deus. E se você quer realmente ter um encontro com o Senhor Jesus, ser fortalecido espiritualmente, ser cheio do Espírito Santo, a única maneira de ser cheio do Espírito Santo é meditando na sua palavra de dia e de noite. Então você pode abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos dar continuidade aqui. João, capítulo 3, versículo 16. Sempre é importante que você abra a sua Bíblia, seja uma Bíblia em papel, ou seja um aplicativo do celular, não tem problema. Toda a mensagem é a mesma. Pode ser que mude a versão, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Por que é importante? Para que você compare o que eu estou falando com a Bíblia. Sempre que alguém estiver falando de Deus, sempre que alguém estiver pregando a palavra de Deus, você tem que comparar o que a pessoa está falando com a Bíblia. Não importa quem seja. Seja pastor, seja bispo, seja diácono, seja presbítero, não importa o título que tenha. Você compara. Se a pessoa está falando de acordo com a palavra de Deus, então você crê, você obedece, você aceita. Por isso que você tem que examinar as Escrituras. Mas se a pessoa está falando algo que está contrário às Sagradas Escrituras, então você tem que rejeitar, porque é satânico, é maldição, você não tem que aceitar, tá bom? Bom, vamos lá. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Deus Pai amou ao mundo, né? Quando ele fala o mundo, significa as pessoas, as almas, de tal maneira que deu o seu Filho. Por quê? Porque o mundo já está perdido. As almas já estavam perdidas por causa dos nossos pecados, já estávamos condenados. Mas Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, nos amou tanto que nos está dando uma oportunidade de salvação. Ou seja, toda a humanidade já está condenada ao inferno. Não tem salvação, porque todos somos pecadores. Todos somos falhos. Todos os dias pecamos até em pensamentos. Não tem ninguém bom, não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém santo. Todos somos cheios de falhas. Se alguém fala que é bom, que é perfeito, que tem boas obras, é um mentiroso, é um enganador, é um falso profeta. Porque santo só existe um, que é Jesus, que é Deus, né? Então nós só somos salvos se cremos na palavra de Deus, se aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, quando nos rendemos aos seus pés, quando nos arrependemos, melhor dizendo, dos nossos pecados, das nossas falhas, e passamos a viver uma vida reta. E aí que Deus opera o novo nascimento, e sobre isso falamos ontem, né, no vídeo anterior. Mas eu quero enfatizar aqui o seguinte: Deus amou de tal maneira. O que significa essa palavra de tal maneira? Significa de uma maneira incomparável. O amor de Deus é maior
do que o amor de uma mãe para um filho. Inclusive a Bíblia diz, né, que pode uma mãe se esquecer do seu filho que está amamentando. Imagina uma mãe que tem o seu bebezinho e se esquece dele. Se esquece de amamentar, se esquece de cuidar, né? Se esquece. Pode ser que aconteça. É difícil, mas acontece. Inclusive vemos aí até mães que chegam ao ponto de jogar os seus bebês fora, né? Então, você vê aí. Mas estamos falando aqui de uma mãe que ama os seus filhos. Ainda assim, esse amor não se compara ao amor de Deus por nós. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas Deus não se esquece dos seus filhos, daqueles que creem nele, daqueles que se submetem a ele. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. A palavra unigênito significa único filho, ou seja, Deus só tinha um filho, o seu filho amado, o seu grande amor. E ele foi capaz de mandar o seu filho para esse mundo em forma de carne, para ser sacrificada numa cruz. Você conhece a história da crucificação do Senhor Jesus, como foi terrível para Deus ver o seu filho sendo humilhado, pisado, destruído, crucificado daquela maneira. E Deus fez isso por amor, para que as pessoas que já estavam perdidas e condenadas ao inferno tivessem a oportunidade de salvação. Porque quando a pessoa crê no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, se entregando a Ele, essa pessoa recebe o perdão. Não importa o que ela tenha feito, não importa o passado, ela recebe o perdão. Aí você vai dizer, mas como que Deus pode perdoar? É o que está escrito aqui, meu amigo, minha amiga. Deus amou ao mundo de tal maneira. É amor. Quem ama, perdoa. Quem ama é capaz de perdoar. Quem ama verdadeiramente é capaz de perdoar. Não é verdade? Talvez você diga assim, mas eu não compreendo. Você não compreende, sabe por quê? Porque o seu amor, o nosso amor, não se compara ao amor que Deus tem por nós. Por mais que você diga, eu amo a Deus, mas nós não amamos a Deus como Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama infinitamente mais. Infinitamente mais. Quantas são as pessoas que por qualquer coisa abandonam a Jesus, não é verdade? Então você vê aí a qualidade do amor que a pessoa dizia ter por Jesus. Dizia ter por Jesus. Então o amor de Deus é muito grande, é extraordinário. Capaz de dar o seu próprio filho. Ele não deu um anjo, ele não deu um profeta, ele não deu um animal, ele deu o próprio filho santo, perfeito, puro, para morrer por gente ruim, para morrer por gente má, para morrer por gente pecadora. Aí você vai entendendo melhor o tamanho do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entra uma coisa muito importante. Todos serão salvos? Não. Não todos serão salvos. Por que não? Porque a salvação é para quem crê no Senhor Jesus. E eu lhe pergunto, todos creem no Senhor Jesus? Mas esse crer não pode ser só um crer de boca. Não estou falando desse tipo de crença. Quando eu falo crer, eu digo se entregar. Entregar a vida, se arrepender. Viver uma vida reta diante dele. Obedecer a sua palavra.
apresentar obras para ele, né? Essa crença demonstra obras. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. A pessoa diz que crê, mas não tem obras, então essa fé é mentirosa, é morta. Porque quando a pessoa crê de verdade, os frutos vão aparecer. Não que sejamos salvos pelas obras, mas as obras mostram a nossa fé, representam a nossa fé. A nossa entrega, o sacrifício que fazemos por Ele, renunciando o mundo, renunciando o pecado, renunciando às propostas de Satanás, são os frutos que comprovam a nossa crença. Então essa crença não pode ser só de boca. Então você vê aqui claramente: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai ser salvo quem crê nele. Se a pessoa diz: ah, mas eu creio em Maria, eu creio em José, eu creio em Joaquim, eu creio em Buda, eu creio em Maomé, eu creio em tal religião, eu creio no universo, eu não creio em nada, eu sou ateu, eu sou gnóstico, então essa pessoa não será salva. Porque religião não salva. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu frequento uma igreja, eu frequento uma denominação, eu faço caridade, eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas. Ainda assim, essa pessoa não será salva. Por quê? Porque nenhuma obra é suficiente para encobrir os nossos pecados. A única coisa que pode nos justificar diante de Deus é o Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele disse: sem mim nada sois, sem mim nada podeis fazer. Então, você não tem que colocar sua fé num Deus de pau, de pedra, de metal, feito por mão de homens. Você não tem que crer em homens, em religiões, mas você tem que crer, esse sim, no Senhor Jesus. E não só de boca, mas com obras, demonstrando que essa fé é verdadeira. Aí sim você terá a vida eterna. Quando você morrer, a sua alma não será perdida, mas estará com Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com toda a igreja, com todos os salvos, por toda a eternidade. Mas se a pessoa não crê, aí automaticamente ela já está condenada. E não é Deus que está condenando ela. Não é Deus que está mandando ela ao inferno. Porque as pessoas que negam a Jesus vão para o inferno. Um lugar de choro e crujir de dentes, né? Ranger de dentes, eterno. Eterno, sofrimento eterno. Ah, mas eu não creio nisso, eu não creio. O que você crê ou deixa de crer não interessa. O que interessa é o que está escrito. Talvez você diga: ah, pastor, mas você está sendo muito duro. Não, meu amigo, eu não estou sendo duro, eu estou pregando a verdade para você. São poucas as pessoas, os pregadores, que têm coragem de falar a verdade. E esse canal, essas pregações que estamos colocando aqui, não é para agradar as pessoas. Não é para satisfazer o ego das pessoas, massagear o ego das pessoas. Não. É para salvar. E para salvar a gente tem que falar a verdade. Doa quem doer. Não é verdade? Então, não temos medo. Ah, mas se eu vou ofender, eu não vou ofender. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em falar a verdade. Porque somente a verdade pode te salvar. Se eu aqui maquiar, se eu aqui aliviar, então eu não estou falando a verdade, não vai servir de nada e você não será salvo. O objetivo aqui é a verdade. Se você quer escutar a verdade, não é a minha verdade, mas porque muitos dizem: ah, mas é a sua verdade. Não, não é a minha verdade. É o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia, é a palavra de Deus. Está escrito aqui. Para que todo o que nele crê não pereça. Ou seja, quem não crê vai perecer. E quem crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Quem crê não perece, terá a vida eterna. E quem não crê vai perecer. Perecer aonde? No inferno, sofrimento eterno. Morte eterna. Então, se Deus está tocando em você e você
diz, eu não creio, eu não aceito, eu não estou de acordo, bom, então você está desperdiçando a oportunidade. Significa que você não foi escolhido, não foi chamado por Deus. Porque quem foi escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo, esse, quando escuta a palavra de Deus, crê e se arrepende dos seus pecados. Tá? Aí diz no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá? O mundo fosse salvo por ele, ou seja, pelo Senhor Jesus. Então não há outra maneira de ser salvo. Se você escutou que há uma outra maneira, é mentira, porque a única maneira da pessoa ser salva é pelo Senhor Jesus. É o que está escrito aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha aí o versículo 18. Quem nele crê, ou seja, no Senhor Jesus, não é condenado. Mas eu pequei, pastor, eu falhei. Mas se você crê nele, peça perdão a Deus, se arrependa, levanta a cabeça e segue em frente. Deus vai te perdoar, Deus vai te fortalecer e você será salvo. Você não vai perder a sua salvação. Porque falhar, todos falhamos. O erro é a pessoa pecar e não se arrepender e continuar no pecado. Como aquela mulher adúltera, né? Jesus falou para ela assim, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, ou seja, dê oportunidade. Sempre há oportunidade, não importa se é prostituta, se é homossexual, se é lésbica, não importa se é ladrão, se é assassino, se é estuprador, não importa a barbárie que a pessoa haja feito, os crimes mais hediondos que você diz, essa pessoa não merece. O amor de Deus é maior do que o pecado dela. O amor de Deus é maior do que tudo que ela fez. Se ela crê, ela será salva. Você aceitando ou você não aceitando, o que é sua opinião também não importa. Se Deus falou que vai salvar, ele vai salvar. Porque está escrito aqui. Quem nele crê não é condenado. Não é condenado. Mas, olha só. Mas, o que não crê já está condenado. Então não é Deus que condena. É a própria pessoa que se condena porque não crê. O que a gente vai fazer? A gente não pode obrigar a pessoa a crer, não é verdade? A gente pode obrigar. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você tem que crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito Filho de Deus? Jesus Cristo. Esse é o nome que você tem que clamar. Não clame a ninguém mais, somente a Ele. E Ele vai te salvar. Tá bom? Versículo 19. A condenação é esta. A luz veio ao mundo. Né? Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, o que as pessoas fazem? A grande maioria. Jesus vem oferecer luz, salvação, perdão, e a pessoa não quero, não aceito. Ela rechaça, né? Ela recusa a luz. Ela prefere ficar com as trevas. O que é as trevas? O pecado. As pessoas amam tanto o pecado, tanto fazer a sua vontade, a vontade da carne, a vontade do diabo, a vontade do mundo, que ela prefere jogar a sua alma no inferno do que se arrepender. E o que nós vamos fazer? Não se pode fazer nada, não é verdade? Porque ela que está escolhendo esse caminho. Não é verdade? A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, todo aquele que pratica o mal, o que é o mal? O pecado. Detesta a luz. Então você vê que quando a pessoa
ela ama as trevas, ela não quer nem escutar falar de Jesus. Quando você vai falar de Jesus, ela já quer sair de perto. Ela não suporta. É como, sabe, como se fosse colocar vinagre na ferida. Porque o pecado é como uma ferida aberta. E quando se joga, imagina você jogar vinagre, né? Arde, dói. Não é verdade? Assim é a luz para muitas pessoas. Revela o que está dentro dela. Revela e ela não gosta. Por isso que ela foge da luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Olha só, detesta a luz. Tem pessoas que têm ódio da palavra de Deus. Tem pessoas que têm ódio do evangelho, ódio de Jesus. Tem pessoas que faz chacota. Você vê aí vídeos na internet de pessoas brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, brincando com o nome de Jesus, não é verdade? Zombando, não é verdade? Porque elas detestam, elas amam o pecado, amam as trevas, elas detestam a luz. E não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, manifestas, né? Elas não querem que ninguém venha expor a verdade para ela, porque ela quer, tipo, viver no pecado, viver no mundo, e que ninguém fale nada como se fosse algo normal. Por isso que você vê hoje em dia o pecado se multiplicando e as novelas dizem que é normal, os filmes dizem que é normal, a sociedade diz que é normal, a sociedade apoia. Você vê que a bagunça, o erro, o pecado, as trevas têm apoio, têm visibilidade, na verdade, mas a palavra de Deus não. Então as pessoas preferem as trevas do que a luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Ou seja, quem é de Deus, o que essa pessoa vai fazer? Se afastar das trevas e se aproximar da luz. Mas quem não é de Deus vai fazer o contrário, vai se afastar da luz, da palavra de Deus e vai se aproximar às trevas, né? Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a pessoa que ela se entrega ao Senhor Jesus, ela crê, ela aceita o Senhor Jesus, então ela recebe forças, recebe poder, como falamos ontem sobre o novo nascimento, né? Ela recebe o Espírito Santo, recebe poder para ter a condição de vencer o mundo, de vencer o pecado e de permanecer fiel. Quem nos dá essa força não vem de nós. Essa força vem do Espírito Santo, tá bom? Então vamos dar uma pausa agora e amanhã, se Deus quiser, vamos continuar esse estudo porque é muito forte. Muito forte. E eu até te aconselho, se você está vendo esse vídeo agora, esse vídeo, e você não viu os vídeos anteriores, seria bom que você visse todos os vídeos, porque é uma série. Hoje já é o 7º vídeo. O que você pode fazer? Se inscreve aí no meu canal e vai lá e busca o vídeo 1, 2, 3, e vai vendo todos. E aí você vai acompanhando, não vai ficar perdido, né? Você vai ter um conhecimento básico do Evangelho, da Palavra de Deus. E se você quer fazer algo mais e ajudar outras pessoas, então você pode copiar o link e mandar por WhatsApp ou para outras pessoas, para que elas também conheçam a verdade. Agora, quem se envergonha do Evangelho é porque não teve um encontro com Deus, não é verdade? Quem teve um verdadeiro encontro com Deus não tem vergonha do Evangelho. Não se preocupa com o que as pessoas vão falar, mas como que vão falar, como vão tomar, ou vão desfazer a amizade comigo, vão me criticar. Então, se a pessoa tem esse medo, é como Nicodemos, né, que foi ver Jesus de noite com medo das pessoas criticarem ele. Então, essa pessoa não está salva. Porque quem está salvo quer salvar. Quem está salvo
quer agradar a Deus. Tá? Não é que você vai ofender as pessoas, mas é necessário levar a verdade a todas as pessoas, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, manda o link para outras pessoas, veja os vídeos que você ainda não viu, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até mais.